Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Jornada Espiritual aqui na mídia FM Socorro. Lembrando a todos que temos aí um WhatsApp que está na tela. Quem está acompanhando no Face, no Instagram, mídia FM Socorro. E também é possível enviar mensagens. Fiquem à vontade. Sua participação é importante. Então é isso. Vamos dar início a esse trabalho. Antes, como de costume, vamos aquietar nossa mente. Fazendo 3 respirações profundas. Caso você ainda não está num local tranquilo, procure encontrar um espaço, um lugarzinho, o seu lugar. Um lugar onde você pode estar em silêncio com você mesmo. Façam 3 respirações profundas. Inspirem e expirem. Entra e sai. Mantenha sua atenção na respiração, o ar que entra e sai. É importante que, num trabalho consciente, um trabalho seja de leitura espiritual, seja numa reunião com um grupo, na hora que você vai se preparar para a sua meditação, que você torne isso tudo sagrado. A sua intenção, o seu amor, é fundamental nessa jornada. Não inicie ela se você não se sente preparado. Mas no momento que você a inicia, reserve um tempo, um momento, todos os dias. Então, vamos fazer mais uma respiração profunda. Inspira e expira. Observe a sua mente, os pensamentos passando como as nuvens no céu. Não tente evitar a passagem das nuvens, deixe elas apenas irem. Também não se prenda a uma determinada nuvem, a um determinado pensamento. Deixe ir. Observe apenas.
difícil, talvez tenha muitas nuvens. Algumas estão até mais carregadas, mais escuras. Não importa, deixe ir. Você não é os seus pensamentos. Deixe que eles passem. À medida que você vai praticando, essas nuvens vão ficando mais claras, menos carregadas e espaçadas. Começa a ter mais espaço entre as nuvens. Quanto maior o espaço entre elas, quanto maior o espaço entre os pensamentos, melhor o benefício, maior é a sua profundidade no trabalho. Esse é um sinal de que você está avançando na sua meditação. É uma forma de você mensurar, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento com a meditação. Quanto menos pensamento, mais profundo você está em si mesmo, maiores serão os benefícios. Vamos praticar. Sem a prática, nada servirá. Nenhum conhecimento terá utilidade. Aos poucos, vamos retornando, voltando a atenção para o aqui e agora. Sinta o seu corpo, faça uma respiração profunda.
um breve momento, mas que faz toda a diferença. Cinco, 10 minutos é o que você precisa para iniciar essa jornada de forma consciente. Ok. Hoje nós vamos falar, ou melhor, eu vou comentar aqui com vocês um tema bem interessante e importante na jornada espiritual. Tomando emprestado um termo aí budista, que é conhecido como materialismo espiritual. Mas isso é só para nos situar, mas trazendo mais para nossa cultura, vamos dizer assim, é o ego em meio à jornada espiritual. A presença do ego em nossa jornada espiritual. E o quanto isso pode ser perigoso, desastroso para aquele que tem a verdadeira intenção de seguir em frente em sua jornada espiritual de uma forma mais consciente, não? Quando eu digo consciente, é que muitos vivem a vida sem dar muita importância à própria consciência. O que eles são de fato, o que nós somos de fato. Uma consciência que usa um corpo e uma mente. Quando alguém se sente atraído por uma questão espiritual, e ele vai pesquisar, ou então ele vai ler um livro, pode ser um livro sagrado, ou pode ser qualquer outro, que chame a atenção dele sobre questões espirituais onde vão além da satisfação dos sentidos, vão além da conquista do bem-estar. Ele quer entender algo mais. Nesse momento é como um chamado interno. Aí ele vai se aventurar. Eu digo se aventurar porque ele não busca talvez uma doutrina, uma religião em si. Muitas vezes esses buscadores, eles já transitaram por religiões, por escolas esotéricas, ou até talvez ainda estejam envolvidos em alguma religião, mas provavelmente não estaria ouvindo, a não ser que ele esteja questionando a sua própria crença. Então, seja bem-vindo.
É difícil romper com as crenças limitantes, né? Primeiro, ter consciência que o limita, né? Se você não tem consciência que ela está lhe limitando, então você não está nem ouvindo esse programa. Tudo bem, eu não estaria aqui falando para esse público, porque já existem os seus guias espirituais, vamos chamar assim, né? Existe um monte de livros, uma tradição toda que é muitas vezes milenar, né? Ou já tem aí séculos, algumas dezenas de anos. Mas estamos vivendo uma revolução, de uma certa forma, espiritual. E cada vez mais pessoas estão buscando alternativas. Eu diria que há uns 30, 40 anos atrás era muito difícil. Me lembro muito bem que um pouco mais de 30 anos atrás, quando eu comecei, não tinha muito acesso a informações. Era bem mais restrito, mais difícil. Mas de uns 10 anos para cá, cada vez mais temos acesso ao mundo de informações. Claro que muita coisa está desinformando do que informando. Tem muito ruído em muitos vídeos, áudios, livros. Mas faz parte do jogo, o jogo da vida. E nós temos que jogar. Cabe a você usar o seu discernimento, seu coração e separar o joio do trigo. Nós somos únicos, cada um é único. Nenhum ser humano é igual ao outro, nenhuma alma é igual à outra, nenhuma partícula divina que está no mundo da forma é igual à outra. As experiências acabam nos moldando um pouco. Mas no final, todos nós nos encontramos ou iremos nos encontrar no mesmo caminho. Pois a verdade é uma só. Porém, não a verdade que muitos interpretam em outras religiões ser verdadeiro. Eu me refiro mais ao que Gandhi respondeu ao perguntar: o que é Deus para você? E ele disse: Deus para mim é a verdade. É disso que eu estou falando. Que na nossa jornada espiritual não fica muito claro, porque isso é bastante profundo, muito mais do que a gente possa imaginar. Poucas pessoas estão envolvidas nessa busca. Mas, de qualquer forma, há uma necessidade de um preparo para chegar a esse ponto, ok? E quando você chegar a esse ponto, ou se você se acha já neste ponto, então você deve procurar um autêntico mestre realizado. Porém, eu não conheço praticamente. Talvez conheça um. Pessoalmente não conheço nenhum. Não que eu tivesse seguro para dizer a mim mesmo aonde eu acredito que realmente aquela pessoa é um mestre realizado. Acho que isso vem do coração para coração, né? Talvez eu tenha tido vamos dizer assim, um presente, e talvez eu tenha encontrado
mas só vou saber depois que eu estiver com ele, ou um tempo com ele. Ainda vai demorar alguns meses. Mas o que eu quero dizer é que os ensinamentos dele vocês têm acesso. Mas vamos voltar ao nosso preparo. Vamos nos preparar para dar esse salto. De nada adianta querer dar um passo maior do que a perna, como dizem, né? Em outras palavras, não adianta eu querer ir para um conhecido como uma satsanga, que é uma conversa acerca da verdade, falar sobre a verdade, com um mestre realizado, se minha mente está cheia de ruído, se eu tenho crenças limitantes. Preciso trabalhar ainda isso. Preciso me preparar para compreender até mesmo o que o mestre quer dizer. Não é à toa que a maioria dos grandes mestres, eles falam ao público de uma maneira e para um grupo bem seleto de outra forma. Satya Sai Baba, um grande guia espiritual da Índia, até mesmo ele, na maior parte da sua mensagem, ele não deixa tão claro essa busca da verdade. Porque ele sabe que ele veio guiar um público que, mesmo na Índia tendo uma grande tradição, mesmo assim, um público que se desviou até mesmo dos princípios básicos. Até mesmo a mãe índia, berço da espiritualidade, um país referência para o mundo em termos de espiritualidade. Muitos se desviaram, mas eles são abençoados com tantos mestres. Lá, creio eu, nunca na história da própria Índia, partindo do princípio de 10 mil anos para cá, deixou de ter um mestre realizado, encarnado naquele país. Isso é uma bênção. Realmente é um povo bastante privilegiado. Mas voltando aqui à questão sobre o materialismo espiritual, a presença do ego na jornada espiritual. Vou começar até com os conceitos, ou até mesmo o entendimento superficial, claro. A intenção aqui não é um curso, não é de forma alguma doutrinar, é apenas sinalizar em sua jornada algumas informações. Cabe a você recebê-la, refletir, colocar na gaveta, descartá-la, ou até mesmo digeri-la aos poucos durante a semana, dia a dia, colocando em prática, ou então indo pesquisar um pouco mais sobre o que foi dito aqui. Você é livre para escolher. Se contribuiu, fico feliz. Se não, fico feliz assim mesmo, porque se você ouviu, era porque tinha que ouvir. Mas o que vem a ser então, esse materialismo espiritual? Bom, do ponto de vista budista, se refere à ilusão de que a busca por crescimento espiritual pode ser usada para alcançar ganhos pessoais ou satisfação do ego. Em outras palavras, é a tendência de usar a espiritualidade como um meio para alcançar fins egocêntricos. Veja
complicado é viver num mundo como esse. Não que quando você venha perder esse corpo e você está em outro plano, como o astral, ou até mesmo num plano mental, numa outra dimensão, numa quinta dimensão, ou numa quarta, uma quinta, e até sétima, não quer dizer que você não está livre do ego. Porém, a influência dele é bem menor. Quanto mais denso você se encontra nos planos de experiência, como a terceira dimensão, maior é a intensidade da experiência. No nosso caso, os sentidos: visão, audição, olfato, tato. Esses sentidos faz com que nos atraia a uma experiência de grande satisfação. Claro que já estamos acostumados, mas mesmo assim, quanto prazer temos com os sentidos. E esses sentidos é o que nos aprisiona. Eles não foram feitos para isso, claro que não. Eles não estão acontecendo com a intenção de nos aprisionar. Porém, o X da questão é que a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa memória, todo esse conjunto acabou gerando um fantasma que é alimentado pela satisfação de todos esses sentidos. E nós o alimentamos todo dia. Esse fantasma é conhecido como ego. Então imaginem vocês que o ego não tem nem corpo. Por isso que é um fantasma. Você tem um corpo para transitar na quarta dimensão, que é o corpo astral, por exemplo. No plano mental, numa outra dimensão, você tem um corpo mental. O ego não. O ego é um fantasma. Ele é resultado de tudo isso, da memória, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. É um bolo energético que a gente acaba se identificando com tudo isso. E acreditamos que somos o próprio ego. Nós não temos nem consciência dele. Muitas vezes, a grande maioria, das pessoas vivem sob a influência do ego constantemente. Na realidade, elas acreditam que é o próprio ego, ok? E se você não reconhece quem está no controle da sua vida, se você nem sequer vai refletir sobre isso, você age, toma decisões e faz o que faz, acreditando ser a melhor coisa a ser feita. Por causa de impulsos, por causa de impressões, por causa de experiências passadas, por causa de uma preocupação, coisas do futuro que também não é real. O que passou já passou, o que está para acontecer, ninguém sabe se vai acontecer. Então, como o ego ele não está no presente, ele está nesse jogo de movimentação constante, nós somos carregados
muitas vezes por um grande sabotador. Sim, o ego sabota a vida de muita gente, da grande maioria. É um grande sabotador. Nós não temos a plena consciência disso, a maioria. E isso é tão sério que deveria ser já ensinado desde criança, termos uma educação para separar exatamente as coisas de uma maneira clara, de que aquele impulso, aquela raiva, aquela inveja, aqueles ciúmes, tudo aquilo não é a sua essência, é o ego. Imagine você então, essa força, no momento que decidimos dar um passo a nos aproximarmos mais de nós mesmos. Quem? Quem é esse outro que eu chamei de nós mesmos? Quem eu sou? Se eu não sou meus pensamentos, não sou as minhas emoções, não sou essa movimentação que ocorre constantemente na minha mente, seja ela do passado, seja no futuro, seja alguma ideia que brota na sua mente. Você, na hora que investiga um pouco mais, você fica procurando esse ser que está aqui, que parece estar no controle. Mas ao mesmo tempo tem hora que você observa isso. Nossa, como é que eu pensei isso? Mas não foi você que pensou aquilo. Apenas surgiu um pensamento e você acredita que esse pensamento é fruto de você. Mas você não é ele. É como existisse um personagem na tela de um cinema, aquela tela branca. É projetado um personagem e você está sentado assistindo aquele personagem se movimentando. Em um dado momento, o eu real está a observar esse personagem e a tentar até orientá-lo, chamando a atenção. Quando você começa numa jornada espiritual, há uma mescla cada vez maior, o que nós chamamos de intuição. Opa, recebi aqui. Lógico que você não vai falar assim, mas você recebeu uma intuição que não é por aí que eu deveria seguir. Não sei, eu não estou gostando disso. Não sei, eu acho que eu não deveria fazer isso. Ou então, eu acho que eu devo seguir em frente. Na hora que você observa que existe algo em você que te orienta, então você entrou numa sintonia muito especial. A maior de todas as sintonias que você poderia experienciar. Imagine você, os jovens, que estão ali na busca dos prazeres, na busca da satisfação dos seus sentidos, que são os prazeres, que são bem intensos nessa fase. Os pais ficam assustados e preocupados, e estão com razão. Eu mesmo não sei como me perdi, ou então perdi minha vida, ou então eu não sei como eu não me desviei. Poderia ter acontecido por imprudência, poderia ter passado por uma situação de um acidente, ou causado um acidente, e acabado com a minha vida, seja ela física ou até mesmo mentalmente, ou até mesmo acabado com a vida de outra pessoa que me arrasaria de alguma maneira.
esse sabotador é muito perigoso. Infelizmente, não temos em nossa educação ocidental, principalmente, uma educação que chame a atenção, que oriente de uma forma correta os cuidados que deve ter na formação desses jovens. Ao ponto deles desrespeitarem aquele que está querendo ajudá-lo a encontrar um caminho. O educador. O educador hoje em dia vai para a aula e tem medo de dar a aula em certas escolas. A que ponto chegamos? Então o ego, dentro da visão espiritual, é o maior dos nossos inimigos. E pouco se fala dele. Aí você se pergunta, como assim? Se ele é o nosso maior inimigo, como que eu não sei disso? Ou como é que isso não é explicado, não é orientado? Como eu disse, não faz parte da nossa cultura ter essa preocupação. Porque nem os nossos pais, nem os nossos educadores, e nem o nosso currículo da escola tem realmente algo concreto sobre os cuidados na formação do caráter de uma criança. Na maioria das vezes, os próprios professores não tiveram essa educação, então como é que eles vão ensinar algo que nem eles sabem? É grave, é muito grave. Mas se você está nessa jornada espiritual, já refletiu sobre isso, já tropeçou em sua jornada, já deve estar um pouco mais amadurecido nessas questões. Talvez aprendeu de uma maneira não a mais agradável possível, né? Na maioria das vezes aprendemos com a dor, com o sofrimento. Tudo bem. Temos que, de uma certa forma, olhar para trás e reverenciar e agradecer por estar aqui, por ter chegado até aqui. Então, nessa jornada, apesar de todo o esforço para chegar aonde chegamos, temos que ter o cuidado ainda com o ego. Porque o ego é um espreitador. Ele está ali na esquina esperando para te pegar no primeiro vacilo que você der. O ego vai se aproveitar até do seu conhecimento espiritual, até do que você está fazendo e se orgulhando do que está fazendo. Ele vai se aproveitar. Como os budistas chamam de essa tendência de usar a espiritualidade como um meio para alcançar fins egocêntricos. É o que eles chamam de materialismo espiritual. E ele dá alguns exemplos. Obter poderes ou habilidades especiais. Acreditar que a prática espiritual leva a poderes psíquicos. Controle sobre os outros ou a capacidade de realizar feitos extraordinários. Pois é. Tem um monte de gente na espiritualidade atrás de poderes psíquicos. Muitas vezes por ignorância, por achar que isso é espiritualidade. Ter controle sobre os outros. Alcançar status ou reconhecimento. Cargos de liderança.
Isso em escolas esotéricas é até mais comum. Então, nas religiões, nem se fala. Nem se fala. Não vou dar nome aos bois, não. Pois é uma boiada mesmo. Quantos que estão aí, com livros debaixo do braço, orgulhosos até dizer chega, porque talvez tenham uma mente um pouquinho mais privilegiada e decoram com facilidade, ou então tem lá o que se chama de dom da palavra, e aí deita e rola na ignorância daqueles que ouvem, e ele não sabe que está sendo vítima do materialismo espiritual. Eu já vi muito disso. Eu já fiz isso. Eu tomo cuidado para não tropeçar nisso. E eu vou ser sincero. Às vezes eu mesmo paro para refletir em alguns momentos e falo, ali estava mais ego do que eu imaginava, do que eu esperava, do que eu gostaria. Porque, entenda, você não vai estar livre do ego enquanto não atingir a iluminação. Isso é muito sério. Talvez isso explique por que um arcanjo cairia. Como pode um arcanjo cair? Um ser de luz cair? Se ele caiu em tentação, seja ela qual for, de ter o poder, de querer dominar alguma coisa, ele simplesmente estava iludido. Porque um ser iluminado, ele não se ilude, porque ele sabe diferenciar o que é real e o que é ilusório. Se um arcanjo caiu dentro das histórias que tem na Bíblia, e isso não é história, é verdadeiro, aconteceu há milhões de anos atrás, não é uma coisa recente, né? Dizem até que esses arcanjos, ou arcanjo que caiu, já voltou para a luz. Já deu tempo para tudo, para essa brincadeira toda acontecer, cair e voltar. Só que a gente pegou a história, vamos dizer assim, solta numa situação, numa alegoria que foi contada. Mas o que é interessante para mim, que eu observei pelo menos nessa questão, foi que mesmo estando lá nas alturas em dimensões superiores, podemos tropeçar. E isso só é possível se existir ego ainda. E o ego é extinto só quando se atinge a iluminação. Então todos nós, à exceção desses seres que são Budas, mestres realizados, iluminados, essas são as formas de se identificar, o rótulo que se dá a eles, porque é uma maneira da gente entender as coisas, é ter os conceitos, isso faz parte, mas nunca vai realmente dizer o que é realmente, né? O que é um ser iluminado? Como é que podemos... ele mesmo não pode dizer quem ele é. Ele pode dizer o que ele não é. Assim acontece com a verdade. Não tem como dizer o que é a verdade. Esses mestres realizados, seres iluminados, eles falam o que a verdade não é. E se você entender isso, já é um grande passo na sua jornada. Então, voltando à questão,
temos que ter cuidado, muito cuidado, sobre essa questão que acontece em nossa jornada espiritual. Tem pessoas que se envolvem com a espiritualidade para evitar o sofrimento ou até mesmo a morte. Tem medo de morrer, né? Então ele busca na espiritualidade uma maneira de se ver livre de algo que é inevitável. Ou então afastar um sofrimento, como o sofrimento fosse algo ruim. Deixa que eu explico. O sofrimento nada mais é que nem uma dor no corpo. Já imaginou se nós não sentíssemos dor no nosso corpo? Como é que eu vou saber o que precisa ser tratado? Estou com uma dor de dente. Se eu não sinto dor, eu não vou tratar do dente. Aí depois que eu perco o dente, já era. A dor existe exatamente para chamar a nossa atenção. O sofrimento existe para nos chamar a atenção. Há algo ali, humanos. E tudo que eles sentem, nós sentimos. E se ele estava em depressão, alguma coisa estava o alertando. Com certeza vai levá-lo para um patamar acima do que ele se encontra. Basta ele buscar o que está ocasionando esse sofrimento. É isso. A gente avança. Então não podemos ter esse medo. Buscar espiritualidade para se livrar disso é ignorância. Comenta também aqui que algumas pessoas procuram para alcançar certos estados de consciência superior. Quer atingir um estado para se destacar num grupo, perante a sociedade. É materialismo do mesmo jeito. E o que acontece com as pessoas que levam isso à frente? Às vezes não estão nem percebendo, tá? Que essa espiritualidade está contaminada pelo próprio ego. O que pode acontecer? A pessoa se apega a experiências e a realizações. Então, ele teve um impulso sincero de buscar na espiritualidade um conforto, uma resposta, um entendimento, alguma forma de aliviar o seu sofrimento. Mas de repente ele seguiu um caminho que se dizia espiritual, aonde esse caminho proporcionava ou proporciona, porque tem muitos caminhos ainda assim, certa experiência física. E aí ele se apega a essas experiências físicas. Isso não é espiritualidade de verdade. Tem nada a ver. Quer curtir lá? Curta as suas experiências no nível físico. Ok. Mas não se engane. Espiritualidade verdadeira não está ligado às satisfações no nível físico. Estão em outro patamar, em sentimentos, algo muito mais sutil. Porém, se vier uma experiência física, não foi o que você procurou, entende? E nem vai lhe causar apego, porque você não foi buscar isso. Mas na nossa jornada espiritual poderemos ter experiências, vamos ter. Nível espiritual, no nível físico, pode ter. Mas não é isso que o está o motivando desde o início, lembra-se da sua jornada para trás. Infelizmente, alguns estão numa jornada espiritual fantasiosa. E eles não sabem. E o ego está
totalmente envolvido ali, naquilo. O ego não se importa se você está numa bagunça total, numa satisfação puramente dos seus sentidos, passando por cima de seja lá quem for para conseguir atingir os seus objetivos, ou se você está lá com uma aparência de um homem santo, certinho, que é um representante de Deus na terra, um grande orador. E por baixo de tudo isso corre solto o que o ego mais gosta: satisfazer, seja lá, os seus desejos. É importante que entendemos também, vamos entender aqui uma questão importante: desejos e uma necessidade. Uma necessidade é bem simples: estou com fome, preciso comer. Você comeu, aí você passa em frente a uma loja de doces. Ai, que delícia aquele doce. Aí você deseja, porque você já saciou a sua fome. Ok, não estou dizendo que é pecado, que é proibido comer doces. Não, não, não. Esteja consciente do que o que é que está acontecendo ali, ok? Não se engane. É disso que nós estamos falando. Eu estou consciente que isso aqui não é 100% do que eu gostaria, mas eu chego lá. Mas eu não sou escravo disso. Eu não dependo disso. Posso experimentar, mas eu não posso fazer com que isso interfira na minha vida. Não mexa com o meu humor. Eu não posso perder esse controle. O mínimo é manter uma postura correta, uma ação correta, um pensamento correto. Seja sempre sincero com você mesmo, e as coisas vão se abrindo e vão se apresentando. Voltando aqui de novo. A orientação budista sobre como você pode superar esse materialismo, essa influência do ego. Isso é comum, trouxe aqui o termo materialismo espiritual, porque é algo bem assim colocado a ser estudado e apresentado através do budismo. É colocado de uma maneira muito interessante, né? Nós não temos muito isso claro em outras, vamos dizer assim, em outras escolas, em outras filosofias. Vou aqui falar um pouco da psicologia também. Claro, não sou psicólogo, mas o conceito, as ideias acerca do ego, que é um pouco diferente. Tem uma parte em comum e tem outra parte diferente. Então, as dicas da filosofia budista, eu não sou budista, tá? Eu acho que eu já comentei aqui que eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma dessas tradições, porém, ingênuo é aquele que deixa de lado uma tradição, um ensinamento, porque ele não pertence a ela, né? Isso não tem sentido, tá certo? O conhecimento é dado a todos. Esses grandes mestres veio para falar para quem quer ouvir. Você não precisa ter uma carteirinha e pertencer, seja ele o Mestre Jesus, Satya Sai Baba, Krishna, Buda, né? Rama, esses grandes guias espirituais, Chico Xavier, ok? Não importa. Você não precisa fazer parte disso. Eles falam para aqueles que querem ouvir.
E tem muita coisa boa. Então, aqui nós temos o seguinte, para superar um pouco, né, desse materialismo espiritual. Ele diz em cultivar a humildade. Lembrar que nós todos somos iguais. Não há diferença de raça, de cor, de gênero. As pessoas estão visando, que nem você, encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade, não aquela momentânea. Eu não entendo. O som às vezes baixa demais e se eu fico um pouco mais em silêncio, entra automaticamente uma gravação aqui da rádio. Bom, mas tudo bem. Vamos lá. Então, cultivar a humildade, reconhecer que todos os seres são iguais em sua capacidade de sofrer e buscar a libertação. Todos nós estamos em busca da nossa libertação. Essa libertação a que me refiro, aqui, ou melhor, os budistas comentam, é atingir essa iluminação. Se libertar. Por quê? Porque nós estamos presos dentro do ponto de vista onde o ego está no controle, concordam? Ele acaba sendo um grande sabotador na sua vida. E você sofre por isso. E você está nesse jogo dessas aparências, preso aos sentidos. Então isso, de uma visão filosófica, é uma prisão. A humildade é reconhecer que todos estão no mesmo barco. Não somos diferentes. Mesmo porque no nível da visão desses homens santos ou seres iluminados, todos são um só. O que você faz ou pensa acerca de uma pessoa, isso está retornando para você mesmo, porque ele e eu somos o mesmo. E se não tenho essa percepção de unidade ainda, a grande maioria não tem, precisamos não perder esse foco, porque aqueles que fizeram essa jornada e atingiram a iluminação, retornaram para cá, ou alguns que atingiram nessa encarnação, eles reforçam sempre o mesmo ensinamento. A verdade é a mesma. Por isso que eles são guias. Não porque alguém elegeu eles. É porque eles realmente falam de dentro para fora. Eles falam com experiência própria. Uma outra questão recomendada é a prática do desapego. Soltar o apego a resultados, experiências, realizações, tanto positivas quanto negativas. O desapego é algo realmente onde nós é muito comum tropeçarmos. No meu caso, eu tive tantas experiências de desapego sem que eu quisesse. Eu já passei por tantos rompimentos de várias formas, que eu acabei aceitando e compreendendo essa questão do desapego. Até dá uma ideia de ser um pouco frio até para quem está de fora. Mas não, eu apenas compreendo que as relações são todas temporárias. Eu compreendo que tudo que eu tenho é temporário. E que esta vida é apenas mais uma. E eu tenho que aproveitar ela o melhor possível. E que
no momento que eu me agarro em alguma coisa, em uma situação, o resultado será sofrimento. Precisamos meditar sobre isso e não tirar conclusões precipitadas. Mas é certo que qualquer apego leva ao sofrimento. Desenvolver a compaixão, mais uma dica, né, para a gente superar esse materialismo espiritual. Cultivar a compaixão por todos os seres, reconhecendo o seu sofrimento e desejando ajudá-los. Pode até ser que não tenhamos ainda a prática dessa compaixão. Não é muito comum no Ocidente, não. Mas a gente já observa isso acontecendo em nossa vida. Algumas pessoas, elas agem de forma automática quando vê alguém sofrendo, querendo saber o que ela tem, o que aconteceu, e são sinceras. Outras fazem isso de forma automática, educadas, né? Outras, então, não se preocupa muito. Não é comigo. Ou então eu nem conheço ele. Não me atinge. Bom, tem tudo que é tipo, não é verdade? A gente conhece bem. Mas precisamos desenvolver a compaixão, ou qualquer um desses valores podem ser desenvolvidos, devem ser desenvolvidos. Nós precisamos exercitar as virtudes. Precisamos fazer com que a nossa mente seja apenas um instrumento e não esteja no controle. E o ego, ele tende a ser egoísta, tende ao extremo. E a gente tem que estar com ele com rédeas curtas. Porque ele vai estar conosco, ou está há milhares, desde o momento que nós no momento que nós passamos a ter consciência, quando nós encarnamos como seres que nós chamamos de humanos, passamos a ter a consciência do que é o sabor de alguma coisa, do que o sol contribui, consciência de que está olhando no espelho, que é você que está ali, no sentido a sua imagem, que você está refletindo sobre o que acontece com você. Um animal, ele vai beber água, e eu vejo essa cena de um programa daquele do tipo Discovery Channel, o canal da Discovery, né? Onde tem lá um animal indo beber água num pequeno lago onde tem um crocodilo escondido. E ele está ali bebendo, e o crocodilo avança em cima dele. Ele sai correndo. E sabe o que ele faz? Não dá um tempo, ele volta de novo para tomar água. Será que fazemos isso às vezes na nossa vida? Agimos assim inconscientemente? Sabemos que aquilo vai nos fazer mal e vamos lá, repetimos. Do ponto de vista espírita, e eu acredito é uma verdade relativa, mas é uma verdade. Essa é uma atitude suicida. Você sabe que está correndo risco, que está lhe fazendo mal, e você continua fazendo isso. É como nós estivéssemos nos punindo. É o ego. O ego é o extremo de tudo. É o desequilíbrio. É o sabotador dentro de você. Então,
Outra coisa que ele recomenda é para superar esse materialismo espiritual, essa influência egóica, é buscar a sabedoria, compreender a verdadeira natureza da realidade, incluindo a impermanência, o sofrimento, essa ausência de um eu permanente, um eu egoísta, individual. Isso é bastante profundo e importante demais na nossa jornada espiritual. É importante demais todos nós, sem exceção, termos conhecimento sobre o ego. E que você não é ele. E como ele age. O que podemos fazer para atenuar essa situação, reduzir a influência do ego. Existem vários outros caminhos, outras escolas. Vamos colocar uma música e já eu retorno agora com um outro ponto aí de vista sobre o ego.
Ok. Estamos de volta aqui. Vamos dar continuidade sobre essa questão do ego em nossa jornada espiritual. Eu vou esclarecer uma questão, porque essa questão do ego na psicologia é visto como que ele pode ser tanto um aliado como um obstáculo. Do meu ponto de vista e de uma filosofia, as principais, mais profundas em termos de espiritualidade, o ego de forma alguma vai ser um aliado. Mas eu compreendo essa maneira do ponto de vista psicológico. Mas é importante que eu coloque isso aqui, esclareça, para de repente você ouvir e vai ouvir em outros pontos de vista e ficar confuso, talvez, né? Vamos lá. Do ponto de vista como ego, como sendo um obstáculo, isso é bem, vamos dizer assim, está de acordo também com a parte do ponto de vista, vamos dizer, espiritual. Mas antes, deixa eu colocar aqui uma definição interessante, né? Que eu encontrei, que é muito interessante aqui para enriquecer tudo que já foi dito. Que o ego, em termos psicológico, né? Espiritual, diria também, espiritual, representa a parte de nós que busca a individualidade, a separação e a identificação com as experiências pessoais. É o nosso senso de eu que se agarra a ideias, crenças, posses e experiências, criando um senso de identidade separado do todo. Então é mais ou menos o que eu disse aí para trás, né? O eu é esse fantasma, né? Só que da maneira como vai ser colocado aqui, como ele é um aliado, é como ele fosse real. É colocado não como um fantasma, né? Esse senso que é dito aqui, senso de eu, que se agarra a ideias, crenças, posses e experiências, criando um senso de identidade separado do todo. Essa necessidade de ser separado, de ser individual, é como uma maneira de preservar o ego, porque a ideia de que ele é diluído no todo, isso é assustador. É assustador até para nós na nossa jornada espiritual. Eu digo isso por experiência própria também. Porque quando você está numa jornada consciente e sendo sincero, você vai estar diante de ensinamentos espirituais e rejeitá-lo. Você sabe que a fonte é verdadeira, que a fonte é confiável, mas dentro de você não consegue aceitá-la. Mas se você é um buscador sincero, você não vai descartá-la. Você vai muitas vezes colocar na gaveta, ou então você vai estar ali do seu lado e você sabe que ainda não consegue aceitá-la, até chegar a um ponto que você se concilia com a verdade. Isso é até um alívio. É uma maneira de você também perceber que você evoluiu, que você amadureceu. E vai acontecer muitas vezes isso. Mas aquele que realmente quer chegar lá, no final dessa jornada mais feliz possível, mais próximo da verdade possível, ele vai ter que
encontrar dentro de si essas respostas, esta conciliação consigo mesmo. Então, o ego, como obstáculo, aí volta aquelas questões, algumas questões que eu comentei lá atrás, né? O apego. O ego se apega a resultados, experiências, expectativas, criando sofrimento quando as coisas não saem como planejado. Por isso que diz, né, que a esperança é a raiz, né, da frustração. Ou melhor, é a mãe da frustração, né? Então, como assim? Esperança, uma palavra tão usada. Pois é, na espiritualidade, esperança, essa espiritualidade mais oriental, vamos dizer assim, ela é a mãe da frustração. O resultado vai ser frustração. Não espere. Porque a esperança, ela está onde? No futuro. O futuro é real? Não. O passado? Tanto quanto. O que nos resta é aqui e agora. Preciso me ater aos fatos, ao momento atual. Não posso criar expectativas. E o pior, né? Não só criamos as expectativas e as esperanças, e como nós nos apegamos a ela. Maior ainda o sofrimento. Porque as chances são grandes, não? De não darem certo. Ah, mas pode dar certo. Ok, se der certo, maravilha. Mas não crie essa expectativa. Faça a experiência e observe. Transforme a sua vida num laboratório de autorrealização. Observe. Ah, eu não concordo. Ok. Observe. Veja o que acontece. Seja sincero no momento que acontecer o fato, qualquer coisa projetada para o futuro. Observe. Seja sincero. Aprenda. E aí você vai, aos poucos, exercitando exatamente esses grandes ensinamentos. É para isso que existe esse programa, por exemplo. São as indicações. Medo da morte, do desconhecido, do julgamento e da rejeição impede o crescimento espiritual. O ego é tudo isso. Medo da morte, do desconhecido, julgamentos, rejeição. Se você parar para observar, talvez você chegue à conclusão de que realmente você vive atolado no ego. Com tantas coisas egóicas acontecendo na sua vida e você acreditando que é você. Não, não é. Quem é você, ele é permanente, íntegro, puro. Por isso que diz na filosofia budista que você é um Buda. Você só precisa tomar consciência de que é um Buda. E vamos nos tornando como? Tomando conhecimento dessas questões, observando, refletindo, exercitando, praticando, disciplina espiritual, orgulho e ilusões. Orgulho, necessidade de ser superior aos outros, de ter razão, cria barreiras para a humildade. Nas ilusões, o ego cria uma falsa sensação de separação, dificultando a conexão com o divino e com os outros. O ego quer aparecer, ele quer ser o autor, ele quer ser o diferente, ele quer se destacar. Tudo isso é ego. Autoobservação. Se você
Se tudo o que eu estou dizendo aqui não é muito o que se ouviu acerca de autoconhecimento, saiba que está totalmente enganado nesses cursos de autoconhecimento, nesses livros de autoconhecimento. Autoconhecimento é mergulhar dentro de si, remover todas as camadas imperfeitas, todas as interferências. E à medida que você vai fazendo isso, mais você vai percebendo quem é você. É um processo que demora anos. Claro que, sem contar as centenas de existências que você já teve para chegar nesse momento. A psicologia leva para o outro lado, falando que o ego como aliado te dá motivação, proteção e identidade. Bom, aí que está o divisor de águas aí nessa questão, porque o ego não é o nosso aliado. O que chama aqui a psicologia de aliado é o que nós, na espiritualidade, é dito como consciência. A sua consciência, usando a mente, vai te dar essa motivação, a proteção. E essa identidade, a sua identidade é cósmica, é o todo. Porque no momento que esse eu real é a essência, a sua essência é o divino, então ele é o todo. Ele não não está separado do todo. Você é ele. Ok, é algo surreal, é algo extraordinário, mas não muda nada. É a verdade. Como seres humanos, estamos no último passo a ser dado. Na grande, imensa jornada que você iniciou há tanto tempo. Estar na condição humana é a possibilidade de se tornar divino. Ou melhor, a possibilidade de se perceber que sempre foi divino. Que você é um eu e que todos são. Eterno. Não o eu eterno que os budistas dizem que não existe. Não esse eu individual. Eu quis dizer que você é um Buda. E existem milhões de Budas no universo. E eles são um só. Isso é muito difícil. Por mais que eu diga e reflita sobre isso, não tem como a gente entender, a não ser através de uma própria experiência direta. E isso ocorre quando? Quando atingirmos a iluminação. Essa é a meta. Conscientes ou não, nós estamos em direção a isso. Desde o momento de um animal, uma árvore, uma planta, todos eles estão indo em direção a esta meta. Deus quer se iluminar em tudo e em todos. Essa é a grande jornada de volta para a fonte. Então, resumindo, o ego é a parte de nós que se identifica com a forma, com a personalidade, com o mundo material. O eu superior, esse eu
verdadeiro, é a essência divina, é a consciência pura, é indivisível, que está além da forma. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada desse bate-papo. Espero que um dia se torne bate-papo, que participem, que a gente possa conversar. Falar só numa direção é um pouquinho difícil. Era bom ouvir, nem que seja através de uma mensagem ou um áudio. Fique à vontade. Quem sabe um dia vocês possam se sentir mais à vontade para mandar alguma coisa. Por mais estranha que possa você achar alguma pergunta, fique à vontade. Se eu conseguir transformar essa pergunta até num programa, que seja, se eu conseguir poder responder, que tudo bem. Se a pergunta, de repente, ela está fora ainda, eu vou até comentar, olha, não consigo trazer isso para cá, mas tranquilo. O que importa é que você esteja nesse caminho com a sua boa intenção, sincero. Então, por hoje é só isso. Boa noite a todos. Tenham uma ótima noite, restinho de noite. Estou indo.